Bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe. Bem, nós temos um parágrafo que a nós foi enviado de uma mensagem e uma pergunta endereçada a nós a respeito deste parágrafo. Leiamos o parágrafo. Nunca serás salvo ou receberás o Espírito Santo, a menos que acredites na palavra de Deus e no homem que está pregando. A pergunta: impressão minha ou esta frase está errada na parte final, mandando acreditar no homem, porque não só a palavra? Bem, a princípio, Deus usou o homem para trazer o ensinamento, a palavra ou a profecia. Você não tem que acreditar naquele homem para te salvar, de forma alguma. Nem acreditar naquele homem para te curar. Você não deve atribuir a ele cura, ou salvação, ou nenhuma bênção, porque ele está fazendo algo que o seu Senhor o mandou. Mas, dentro deste contexto, a respeito de você confiar no homem, vamos lá em Hebreus capítulo 13. Diz assim o verso 7 e 17. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Primeiramente, você não pode ser simplesmente um teleguiado. Você tem que observar se aquela pessoa realmente, o que ele está te ensinando é a palavra de Deus. Ou é algo simplesmente do seu pensamento, porque muitos falam aquilo que ele acha que deve falar. E o verso 17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, por que não só a palavra? Só a palavra é suficiente? Mas tem que haver alguém para pregar, ensinar, porque assim Deus determinou. Ora, você não tem que acreditar que aquele homem pode te salvar. Vai segurando aí. Vejamos Jeremias capítulo 11, verso 2 a seguir. Ouvi as palavras deste concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dizei-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. Então você vai estar sendo amaldiçoado se não escutar as palavras daquele concerto que o Senhor lhe mandou aquele homem falar. Então, se você não obedecesse aquelas palavras que João Batista trouxe para você, você não poderia receber quem João Batista estava precursando, você não estaria acreditando nele. Agora, acreditar naquele homem está ensinando é uma coisa, acreditar no homem é outra coisa. Acreditar no que o homem está te ensinando. Agora, acreditar no homem já é uma outra coisa. E se aquele homem ele está falando algo que é até correto, mas a sua vida... Porque Jesus falou dos fariseus: observai o que eles vos mandam, mas não observai a vida deles, não fazer o que eles fazem. Há uma coisa diferente aí. Eles falavam uma coisa e viviam outra. Vejam que maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. Todavia, meu irmão, minha irmã, o que vai resolver mesmo, o que vai prevalecer é a palavra de Deus, é a profecia vindicada por Deus. Nós vamos encontrar um exemplo claro disto. Balaão falou profecias corretas, mas o seu ensino, se você o obedecesse, aquelas pessoas que obedeceram Balaão no seu ensino, simplesmente fizeram uma coisa maligna. Ele profetizou bem de Israel e depois matou 23 mil soldados de Israel num só dia pela sua doutrina a respeito das Moabitas e Midianitas.
das mulheres que dançaram para os soldados no arraial. Então vejam bem, a profecia era correta e o ensino errado. Agora, se você observasse a profecia, estava bem, mas se você fosse seguir os ensinos daquele homem, você estaria perdido. Então você não teria que acreditar no homem, acreditar na profecia que estava correta de acordo com a palavra de Deus. E em Jeremias 17, verso 5, nós encontramos mais uma vez: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então você passa a acreditar no homem, tudo que o homem faz. Se ele está fazendo algo errado, mas foi ele que falou, não importa. Não, foi o profeta que falou. Mas ele falou segundo a palavra de Deus ou falou segundo o seu próprio coração? Porque o profeta pode estar falando segundo o seu coração. E aí você vai acompanhar ele? Vai acreditar nele? É maldito o homem que fizer isso. Então ele faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque às vezes se torna mais fácil ver um homem que está ali em pé diante de você. O profeta está ali e Deus você nunca viu. Então aquele homem falou alguma coisa e você acreditou, ele falou segundo a profecia de Deus e aquilo se cumpriu. Então aí não importa mais o que ele ensina, o que ele fala. Fuja disto. Observe o ensinamento. Jesus falou isso. Fazei aquilo que os sacerdotes estão mandando, os fariseus, mas não praticais nada que eles praticam. Agora, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bem, então nós vamos lá em Deuteronômio, no capítulo 18 de Deuteronômio, muito falado a respeito de um profeta que fala e aquilo não se cumpre. Aí vai fazer essa diferença. A impressão minha ou esta frase está errada na parte final, mandando acreditar no homem? Por que não acreditar só na palavra? Sim, você deve acreditar só na palavra em termos de ser salva. Não naquele homem que falou a salvação. Você não pode ser salvo por ele, pela palavra que ele falou, se ele falou corretamente. Então vejamos lá, primeiramente nós falamos muito, é muito comentado, o Deuteronômio 18, a respeito daquele profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra no nome do Senhor, sendo que o Senhor não mandou falar. Está no verso 20 a seguir. Fazer de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Aí você, pai, diz no seu coração, verso 21, e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Então você tem que ter conhecimento das coisas. Por isso é que essa doutrina, que nós vivemos nela por muito tempo, você não tem que entender, você não tem que conhecer, você tem que apenas crer, é a doutrina para levar a gente para o buraco. Ele fala errado, você não sabe se aqui está certo ou errado. Não, foi o profeta que falou, foi o profeta que falou. Mas se ele estivesse falando errado, se ele não estiver falando segundo o Senhor, e aquilo que ele fala não cumpre, e você ainda fica amarrado nisto, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir nem suceder, assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Então você não tem que acreditar nele. Ele falou, não cumpriu. Você não tem que acreditar nele. Esse é o primeiro lado. E agora, se nós voltarmos em Deuteronômio 13, o castigo dos falsos profetas e dos idólatras. O que diz ali? Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, pode ler Deuteronômio 13, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado. Bom, agora já é um quadro diferente. O profeta falou que ia acontecer tal coisa, um sinal, um prodígio, e aquilo aconteceu, pronto. Então agora cai todo mundo pro lado daquele profeta. É de Deus mesmo. Ele falou e cumpriu. Ele falou e sucedeu. De que te houver falado. Então aquele profeta chega e diz: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los.
Olha aí a doutrina, olha o ensinamento. Ele falou ou cumpriu? Mas então era de Deus. Calma, meu irmão. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Se o próprio Senhor Jesus Cristo mandou que se examinasse as Escrituras para comprovarem que se era Ele mesmo o Messias, como pode agora, nesses dias, alguém pensar que o profeta falou, ninguém precisa examinar a Bíblia? Ele falou, está falado, a Bíblia fica em segundo plano? Fuja disto, você vai cair no buraco. O que diz o verso 3? Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, embora tenha cumprido, porque a sua doutrina é errada. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. O que você vai provar que ama a Deus? É quando você obedece à palavra de Deus. Então pode surgir pessoas que falem e aquilo se cumpre, mas a doutrina é diabólica. Isso já aconteceu na Bíblia, lá em Números com Balaão. E lá em Apocalipse, Balaão aparece junto com Nicolaitas, Balanitas e Jezabelitas, como 3 doutrinas erradas, terríveis. Então ele chega e vai, depois que cumpriu, então o povão cai. Mas aquele é profeta mesmo, falou e cumpriu, falou e sucedeu. Para aí. O mais importante é a palavra. Nós costumamos dizer assim, quando Satanás falou assim para Jesus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus poderia usar o seu poder e transformar. Mas e como ficaria eu, que não sou Jesus, que não sou Deus? Jesus então poderia, mas ele falou assim, e o fulano lá quando chegar? Eu vou usar a mesma arma que ele vai ter que usar lá no século 21, para desmascarar as falsas doutrinas, para desmascarar os erros. Vamos lá para a palavra, você vai para a palavra. Se aquele homem estiver pregando, ensinando de acordo com a palavra, acredite na palavra dele, mas não acredite que ele é teu salvador e teu curador, não atribua isso a homem algum. Porque São Paulo diz, eu temo que depois de pregar a muitos, eu mesmo venha a ser reprovado. Compreendeu? Porque se ele não obedecer o que ele prega, aí você vai obedecer o que ele faz. Não, ele pregou correto. Então, tudo que ele está fazendo é certo. E às vezes tudo que ele está fazendo é errado. E tudo que ele pregou pode até ser certo. E tudo que ele faz é errado. Se você for acreditar nele, você também vai entrar no mesmo erro. Vai ficar na mesma doutrina errada. Então, se aquele homem ensina algo errado, e aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia ao Senhor. Então vejam que há diferença. Deuteronômio 18 fala daquele homem que fala e não se cumpre. Então fica mais fácil de você descobrir. Mas um profeta que tem aí, que eles estão seguindo, falou e não cumpriu, e mesmo assim eles estão idolatrando. E se ele falasse e tivesse cumprido então, meus irmãos? Jesus já tinha deixado de existir na sua vida, pelo andar da carruagem. Porque se falou e nada se cumpriu, e vocês ainda acham que devem ser respeitados, acreditar nele, acreditar numa falsa doutrina? Agora vejamos, respeitar é uma coisa, respeita-se todas as pessoas. Agora acreditar no que ele está ensinando, você tem que examinar na Bíblia. Se aquilo não encaixa, vocês perceberam a diferença? Leia aí que você compreende. Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 20, não é? E depois Deuteronômio 13, a partir do primeiro verso. Então nós vamos compreender isso, que você tem que examinar, respeitar aquele homem, como nós falamos lá na carta aos Hebreus. E se ele falar e cumprir, e observe agora a doutrina que vem depois daquilo. Porque depois que a pessoa faz um milagre, ressuscita um morto, abre os olhos um cego, ninguém observa mais a palavra. Agora observe o milagre. Os dons estão cegando as pessoas.
Observe a palavra. Se não está de acordo com a palavra, não precisa acreditar. Se estiver de acordo com a palavra, acredite no que ele está ensinando. Mas você tem a Bíblia aí, examine. Então nós já trouxemos duas escrituras de um profeta que fala e não cumpre, do que fala e cumpre. Todos os dois você não deveria acreditar neles, porque eles fizeram e nenhum dos dois deveria acreditar. Se naquele que cumpre, não deveria acreditar porque ele estava ensinando uma doutrina errada, e naquele que fala e não se cumpre. Pronto, você não precisa nem de acreditar em mais nada, porque a doutrina... Agora eu vou pedir ao Senhor que nos abençoe. Abençoe a mim, abençoe a vocês, todos. E quero dizer que eu não sou o dono disto que falei. Eu estou apenas lendo as Escrituras para vocês, porque a Bíblia é a nossa âncora, o nosso absoluto. Não é nenhuma outra mensagem de nenhum homem, mas a Bíblia. Deus vos abençoe, vos guarde, vos proteja, vos ilumine, cure todas as enfermidades físicas, espirituais, essa cegueira natural, a cegueira espiritual, e vos dê mais de sua palavra, entendimento. Examine, não fique aí nesse, não precisa de entender, nem de ser só crer. Não, você pode estar crendo uma coisa totalmente errada e sendo guiado para o buraco. Deus tenha misericórdia de mim e de todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus dá-nos promessa, Deus cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludida. Se sentes tristezas ou provações vis, Deus nunca as promessas ouvida. Suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida. E os que têm fé, em breve